O cirurgião bêbado suturava o ferimento com um trapo sujo, zombando do mendigo maltrapilho que mal se aguentava em pé pela perda de sangue e pela dor. Mas ele não sabia o principal. O mendigo tinha comprado aquela clínica no dia anterior. Olá, queridos. Aqui é o Jossa. Trouxe mais uma história interessante para vocês. Inscrevam-se no canal para não perder os novos contos. E eu continuo. Dr. Glaucio Valadares, o principal especialista da Clínica de Elite Bem-Estar, hoje claramente exagerou no uísque caro em seu consultório, comemorando mais um negócio bem-sucedido de venda de cotas. Quando aquele velho de jaqueta rasgada, cheirando a cigarro barato e a rua, entrou cambaleando na emergência, Glaucio nem se deu ao trabalho de vestir um jaleco estéril, apenas o jogou sobre os ombros por cima do seu terno caro. Seu rosto, avermelhado pelo álcool, expressava um grau extremo de nojo, misturado com um certo prazer sádico. Ele olhava para o corte profundo e irregular no ombro do visitante como se não fosse uma pessoa viva, mas um capacho que ousaram sujar com tinta vermelha. Foi escolha dele transformar o salvamento de uma vida em um espetáculo humilhante para seu próprio entretenimento. Eu, o jovem residente Paulo, estava ao lado, minhas mãos tremiam visivelmente e um nó seco de horror se formou na minha garganta. Eu vi como o Dr. Glaucio, cambaleando, pegou uma pinça da mesa e chutou para o lado um pacote com gases estéreis. Tentei dar um passo à frente. Minha voz falhou em uma nota alta. Dr. Glaucio, me permita, eu mesmo preparo o campo. Precisamos lavar com antisséptico. Com certeza pode haver uma infecção aí. O cirurgião virou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam turvos, mas neles brilhou a fúria fria de um homem acostumado à obediência absoluta. Ele se endireitou, o quanto o álcool permitia, e sibilou entre os dentes. Você quer me dar ordens, moleque? Eu decido quem merece remédio e quem fica na porta. Se quiser terminar o mês e não ser chutado da medicina com a marca de incompetente, fique aí parado e veja como um mestre trabalha. Eu congelei, olhando para o velho, que estava sentado na beira da maca e nos observava em silêncio, sem emitir um único som. A atmosfera na sala de exames ficava mais tensa, cheirava a álcool, suor e a um pesado pressentimento de desgraça que estava prestes a desabar sobre todos os presentes. Dr. Glaucio pegou do balcão um pano cinza com o qual a faxineira tinha limpado o pó dos parapeitos meia hora antes, e o pressionou com força contra a ferida que sangrava. O velho estremeceu, seus dedos se cravaram na borda da maca, mas ele continuou em silêncio. Apenas sua respiração se tornou pesada e ofegante. Glaucio gargalhou. O som era desagradável, seco como o estalo de galhos quebrando. Olha só para ele, Paulinho. Ele nem sente nada. A pele é curtida como a de um hipopótamo. Pra que gastar seda ou categute nisso? Me dá aquele fio de nylon que a gente usa para amarrar as caixas do arquivo. Isso vai ser mais que suficiente. Senti uma náusea subindo pela garganta, e na minha cabeça pulsava um único pensamento: isso é um crime. Isso não pode ficar assim. Mas o medo pelo meu próprio futuro paralisava meus braços e pernas. O monólogo interno me partia ao meio, transformando minha consciência em um campo de batalha entre a consciência e o instinto de autopreservação. Eu entendia que se ficasse em silêncio agora, me tornaria cúmplice desse assassinato lento. Afinal, o trapo sujo e o fio técnico inevitavelmente levariam à gangrena ou à sepse. Mas diante dos meus olhos estava o rosto da minha mãe, que deu suas últimas economias para que eu estudasse na capital. E as ameaças do Dr. Glaucio não eram vazias. Aquele homem realmente poderia destruir minha carreira com um único telefonema. Eu olhava para Glaucio, que já passava o fio grosso na agulha, e percebia que naquele exato momento, eu estava escolhendo não apenas o destino daquele mendigo, mas também a minha própria alma. Será que eu conseguiria vestir o jaleco branco novamente, se hoje permitisse que essa selvageria acontecesse? Cada batida do meu coração parecia uma martelada, destruindo os restos da minha honestidade. E a sala ficava cada vez mais apertada com a presença invisível da catástrofe iminente. Dr. Glaucio, sem prestar atenção ao estado do paciente, continuou sua ladainha zombeteira, dirigindo-se a mim. Você está me sugerindo sujar minhas mãos e gastar um fio de R$ 3.000 com esse. Dá para ele aquele pano do chão, que ele pressione e suma. Tipos como eles são resistentes como ervas daninhas. Neles, tudo cicatriza sozinho. O velho de repente levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Glaucio, e nesse olhar não havia medo nem súplica, apenas uma sabedoria estranha e assustadora. Ele falou baixo, e sua voz soou surpreendentemente firme. Cuidado, doutor, para que você mesmo não precise desse trapo quando seu mundo começar a desmoronar. Dr. Glaucio parou por um segundo. Seu rosto se contorceu de fúria.
Ele ergueu a agulha, como se quisesse golpear o velho, mas no último momento se conteve e apenas pressionou a ferida com mais força. Eu entendi que não havia mais volta, e o que começaria agora mudaria nossas vidas para sempre, transformando um plantão noturno comum em uma lição sangrenta da baixeza humana. Dr. Glaucio começou a costurar, e a cena lembrava mais o trabalho de um sapateiro bêbado do que a ação de um cirurgião em uma clínica de elite. Ele não usou lidocaína, afastando demonstrativamente a bandeja com as ampolas, e cada movimento da agulha era acompanhado por seu resmungo zombeteiro. Eu via como a pele do velho se repuxava em calombos feios e irregulares, como as fibras sujas do trapo se cravavam na carne viva, tornando-se parte da ferida. Eu não aguentei. Agarrei o antebraço de Glaucio, sentindo o tecido caro do paletó sob meus dedos, e quase gritei: pare! O senhor está o machucando. Isso é tortura. Deixe-me pelo menos aplicar anestesia local nas bordas. Temos um armário cheio de anestésicos. O cirurgião puxou o braço com força, de modo que quase voei contra a parede, e um cheiro forte de álcool misturado com fúria atingiu meu rosto. Vá para o canto, seu chorão, e não ouse me tocar com suas patas trêmulas, se não quiser estar varrendo ruas amanhã, rosnou Glaucio, enfiando a agulha novamente no ombro sangrando. O velho não gritou, apenas seu rosto se cobriu com grandes gotas de suor frio, e seus lábios ficaram brancos pela tensão desumana. Ele olhava para um ponto fixo na parede, e eu notei com horror que aquele mendigo não estava apenas suportando, ele parecia registrar cada movimento de Glaucio, cada piada bêbada dele. Tentei intervir novamente. Estendi a mão para a bandeja com os instrumentos estéreis, na esperança de consertar a situação de alguma forma. Mas Dr. Glaucio bateu na bandeja com uma pinça de metal. O som dos instrumentos caindo cortou o silêncio da sala, e o cirurgião, inclinando-se até meu ouvido, sibilou: lembre-se, garoto, quem tem dinheiro é gente, e isso é pó. Pó não sente dor. Foi feito para ser pisado. O clímax emocional do capítulo foi atingido. Eu sentia morrer em mim o respeito pela profissão, substituído por um ódio ardente e impotente pelo homem que deveria ser meu mentor. Cada minuto daquela noite parecia uma tortura interminável. A espiral de fracasso se apertava cada vez mais, não me deixando chance de salvar minha consciência. Depois que Glaucio terminou sua obra de arte e cambaleando foi para o consultório para beber mais, fiquei na sala de exame sozinho com o velho mutilado. Corri para o armário, peguei um curativo decente, antisséptico e uma ampola de um analgésico forte, agindo rápido e febrilmente. Desculpe, por favor, nos desculpe, sussurrei, abrindo a ampola. Minhas mãos ainda tremiam pelo choque. O velho afastou suavemente minha mão com a agulha e olhou diretamente em minha alma. Sua voz era baixa, mas nela se sentia uma força de aço. Não gaste o remédio, filho. Você ainda vai precisar dele para acalmar seus nervos. Você é humano, eu vejo isso. Já ele já está morto por dentro, só não sabe ainda. Eu congelei, sem entender como aquele homem podia estar tão calmo depois de tudo que fizeram com ele. Meu monólogo interno se transformou em um gemido surdo de desespero. Eu sabia que minha carreira na bem-estar estava acabada, mesmo que eu ficasse calado. Afinal, eu não conseguiria mais olhar Glaucio nos olhos. Minha derrota era total. Eu não consegui proteger o paciente, não consegui parar o sádico e agora escondia covardemente os curativos limpos sob a jaqueta do velho, esperando que ninguém notasse minha pequena rebelião. Eu me sentia um cúmplice, cujas mãos também estavam manchadas com o sangue daquele estranho mendigo, e esse pensamento me queimava mais do que qualquer ameaça de demissão. Ajudei o homem a vestir sua jaqueta rasgada, tentando não tocar no ombro mutilado, e o acompanhei até a saída dos fundos, porque Glaucio proibiu que o fedorento saísse pela entrada principal. Vá, meu senhor, e tente encontrar um médico de verdade antes que a infecção comece, disse eu por fim, enfiando no bolso do velho minha única nota de R$100. Quando a porta se fechou atrás do mendigo, encostei a testa no vidro frio, sentindo que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Voltei para a sala de exames, onde ainda cheirava álcool e sujeira, e comecei a juntar mecanicamente os instrumentos espalhados, tentando não olhar para o trapo ensanguentado no chão. Nesse momento, a porta se abriu e Dr. Glaucio apareceu novamente, ainda mais bêbado e agressivo. Ele segurava um celular na mão. Escuta aqui, seu herói. Ele apontou o dedo na minha direção. Acabei de ligar para o RH. Amanhã você pede as contas. Não preciso de gente sentimental e cheia de frescuras por aqui. Fiquei em silêncio. Simplesmente não encontrei forças para discutir com um homem que havia perdido sua humanidade. E esse silêncio se tornou minha última queda no abismo da desesperança. O plantão noturno estava chegando ao fim,
mas o peso no meu peito só aumentava, pressagiando que a manhã seguinte não traria alívio, mas uma cobrança ainda mais terrível. A manhã na clínica Bem-Estar não começou com o cheiro habitual de café caro e música clássica suave, mas com uma agitação sem precedentes, beirando o pânico. Correu pelos corredores o boato de que em 1 hora chegaria o próprio Sr. Arthur Vasconcelos, o misterioso dono de toda a rede de centros médicos, um homem cujo nome era pronunciado com reverência e temor sagrado. Dr. Gláucio, que conseguiu se recompor relativamente com algumas horas de sono no consultório, estava mais agitado que todos. Ele verificou o nó de sua gravata 3 vezes e fez as enfermeiras limparem o piso da recepção até brilhar como um espelho. Gláucio literalmente brilhava de antecipação, pois, segundo suas informações, Vasconcelos viera para escolher o melhor especialista para chefiar uma nova filial. E o cirurgião não tinha dúvidas de que o cargo seria seu. Ele me ignorava ostensivamente, enquanto eu estava sentado em um canto da sala dos médicos, pálido e abatido, esperando o momento de pegar meus documentos e deixar aquele lugar amaldiçoado para sempre. Em algum momento, Gláucio se aproximou de mim e, certificando-se de que ninguém nos ouvia, sussurrou com um sorriso venenoso: "Você ainda está aqui, peso morto? Reze para que o fundador não te veja, senão vou adicionar algumas palavras sobre sua inaptidão profissional e seu amor por mendigos em sua carta de referência." Eu nem levantei a cabeça. Sentia-me completamente esgotado. Meu ponto de não retorno interno fora ultrapassado durante a noite, e agora nada mais importava. Eu só me perguntava como estaria aquele velho. Se a inflamação do trapo sujo já não havia começado, e esse pensamento me atormentava muito mais do que o colapso da minha carreira. Na recepção, ouviu-se o barulho de carros chegando, e Dr. Gláucio, adotando a pose mais majestosa possível, correu para receber o chefe, forçando a mim e ao resto da equipe a nos alinharmos ao longo da parede branca. O choque estava próximo. Pairava no ar, pronto para desabar sobre Gláucio e esmagar seu bem-estar cuidadosamente construído. As portas da clínica se abriram. E no saguão entrou um homem alto e imponente em um terno azul escuro perfeitamente ajustado, cercado por uma comitiva de advogados e seguranças. Dr. Gláucio se desmanchou em um sorriso subserviente e deu um passo à frente, estendendo a mão para cumprimentar. "Sr. Arthur Vasconcelos, que honra para nós. Esperamos tanto por sua visita. A clínica funciona como um relógio. Os indicadores estão acima de qualquer elogio." O homem parou. Ele lentamente tirou os óculos escuros. E naquele momento o tempo no saguão pareceu parar para 2 pessoas, para mim e para Gláucio. Diante deles estava o mesmo mendigo, mas agora ele parecia um verdadeiro senhor de um império, bem barbeado, com um queixo firme e os mesmos olhos penetrantes e sábios. Dr. Gláucio congelou com a mão estendida. Seu rosto começou a adquirir lentamente uma tonalidade terrosa e seus dedos tremiam finamente. Quando ele reconheceu o paciente de ontem, Vasconcelos não se apressou em apertar sua mão. Ele apenas olhou fixamente para o cirurgião, e nesse silêncio havia mais ameaça do que no grito mais alto. "Bem, olá, mestre", ele finalmente disse, e sua voz, profunda e autoritária, fez Gláucio encolher a cabeça nos ombros. "Como se sente hoje? Não engoliu poeira demais em sua clínica de elite?" Gláucio tentou dizer algo. Seus lábios se moviam, mas de sua garganta saía apenas um chiado ininteligível. Ele percebeu a dimensão da catástrofe em que ele mesmo se metera. Toda a equipe congelou. As enfermeiras se entreolhavam, sem entender o que estava acontecendo. E eu senti uma tímida chama de esperança começar a arder em meu peito. Vasconcelos começou a desabotoar lentamente os botões de seu paletó caro. E Dr. Gláucio recuou, como se tivesse visto um fantasma, entendendo que verdade seria revelada a todos. Quando o Sr. Arthur jogou o paletó nos braços de um segurança, um suspiro coletivo de horror e perplexidade percorreu o saguão. Sob a camisa impecavelmente branca havia-se uma sutura grosseira e irregular, feita com fio de nylon. Através do tecido fino, manchas de secreção já apareciam. O mesmo trapo sujo que Gláucio costurara dentro da ferida já começara seu trabalho sujo, causando inchaço. "Está vendo isso, Dr. Gláucio?" Vasconcelos apontou para o próprio ombro. Seu olhar era gelado. "Este é o resultado do seu profissionalismo, pelo qual nossos clientes pagam milhões." O cirurgião, sentindo o chão sumir sob seus pés, de repente encontrou forças para uma última mentira desesperada e exclamou: "Não fui eu. Foi tudo o residente. Foi o Paulo quem o costurou assim. Eu tentei impedi-lo, mas ele entrou em histeria. Eu juro. Essa mentira foi a gota d'água." Eu congelei, sem acreditar no que ouvia, e Vasconcelos apenas sorriu amargamente.
olhando para o homem que se arrastava a seus pés. O senhor Arthur virou-se para mim e me chamou com um gesto, enquanto Glaucio continuava a gritar acusações, engasgando em sua própria bile. Aproxime-se, filho, disse Vasconcelos suavemente, e eu, com as pernas bambas, dei alguns passos à frente. Diga-me, foi você quem colocou um pano sujo na minha ferida? Olhei nos olhos de Glaucio, cheios de ódio e súplica ao mesmo tempo. E naquele momento entendi que minha honestidade era a única coisa que importava. Respirei fundo e respondi com firmeza, não, senhor Arthur. Eu pedi a ele para usar material estéril, mas ele me ordenou que ficasse calado. Dr. Glaucio gritou, avançando sobre mim. Você está mentindo, moleque. Você não tem provas. Quem vai acreditar em um aprendiz contra uma sumidade da medicina? Nesse momento, Vasconcelos tirou do bolso o pequeno gravador que escondera sob a jaqueta na noite anterior e apertou o botão de play. Do alto-falante, ouviu-se claramente a voz bêbada de Glaucio. Lembre-se, garoto, quem tem dinheiro é gente, e isso é pó. Glaucio caiu de joelhos, percebendo que era o fim. Dr. Glaucio estava de joelhos no centro do saguão ofuscantemente branco, e seu terno caro, do qual tanto se orgulhava, agora parecia uma fantasia de bobo da corte. A gravação no gravador continuava a tocar, enchendo o espaço da clínica com sua própria risada bêbada e palavras sobre lixo biológico, que agora soavam como uma sentença de morte para sua carreira. Eu olhava para meu ex-mentor e não sentia prazer na desgraça alheia, apenas um cansaço infinito e uma tristeza silenciosa por quão baixo um homem, dotado do poder de salvar vidas, pode cair. Arthur Vasconcelos desligou lentamente o aparelho, e no silêncio que se seguiu, ouve-se apenas a respiração pesada e sibilante do cirurgião derrotado. Eu vim aqui secretamente porque chegaram a mim rumores de que na Bem-Estar não se tratam pessoas, mas carteiras. Mas nem no meu pior pesadelo eu poderia imaginar que aqui florescia um sadismo explícito sob a máscara da medicina, disse Vasconcelos. E cada palavra sua caía como uma pedra pesada em água parada. Glaucio tentou agarrar a barra da calça do fundador, balbuciando algo sobre um lapso momentâneo e um cronograma pesado. Mas o senhor Arthur recuou com nojo, como se temesse sujar a própria alma naquele homem. O senhor Arthur virou-se para o chefe de segurança, que todo esse tempo esteve atrás dele como uma sombra imóvel, e ordenou brevemente: chame a polícia e o Ministério Público. Temos aqui um caso claro de lesão corporal dolosa e omissão de socorro, além de falsidade ideológica. Certifique-se de que o Dr. Glaucio não consiga destruir os registros dos plantões e as gravações das câmeras de vigilância, embora eu tema que as gravações tenham desaparecido magicamente ainda ontem à noite. Glaucio ergueu a cabeça. Em seus olhos brilhou uma última faísca de esperança insana. Ele gritou: você não vai provar nada. Meu sogro está no ministério. Ele vai acabar com você. Você não sabe com quem se meteu. Vasconcelos apenas sorriu tristemente e balançou a cabeça, olhando para ele de cima. Seu sogro foi o primeiro a me ligar hoje de manhã e implorar para não envergonhar a família. Ele já assinou todos os papéis para sua suspensão da prática médica por toda a vida, então você não tem mais contatos. Restam apenas as dívidas com sua consciência. Essas palavras finalmente quebraram Glaucio. Ele amoleceu e enterrou a testa no porcelanato frio, percebendo que seu castelo, construído sobre mentiras e cinismo, havia desmoronado irremediavelmente. Então Vasconcelos se aproximou de mim, que ainda estava paralisado, sem acreditar totalmente na realidade do que estava acontecendo, e colocou a mão no meu ombro. Desta vez não como um magnata severo, mas como um pai. Paulo, eu vi você me dando secretamente o analgésico e o curativo limpo, quando seu chefe não estava vendo. E sei que você me deu seu último dinheiro, pensando que eu era um mendigo. A voz do senhor Arthur se aqueceu. Nela havia um respeito sincero. Fiquei sem graça. Baixei os olhos e respondi em voz baixa, eu simplesmente não podia fazer diferente. Eu fiz um juramento, e assistir ao que ele estava fazendo era insuportável. Desculpe por não tê-lo impedido imediatamente. Vasconcelos apertou meu ombro com mais força e disse, para que todos os funcionários no saguão ouvissem: você fez o mais importante. Você permaneceu humano onde era mais difícil. E são médicos como você que devem liderar minhas clínicas. A partir de hoje, você está contratado como residente sênior com uma bolsa integral para qualquer especialização que escolher, e eu pessoalmente farei com que sua carreira seja impecável. A equipe da clínica, até então intimidada por Glaucio, começou a aplaudir timidamente, e esses sons encheram o ambiente, expulsando o pesadelo da noite anterior. Eu senti uma enorme laje de culpa, que carreguei durante toda aquela noite interminável, ser retirada do meu coração.
Entendi que minha escolha fora correta, porque me permitiu permanecer eu mesmo na hora mais sombria da minha vida. Olhei para minhas mãos e não vi nelas uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas um dom que agora eu poderia usar de verdade, sem medo de gritos e ameaças de tiranos de jaleco branco. Percebi que a medicina não é um prédio com equipamentos caros ou maços de dinheiro em um cofre, mas aquele breve momento de verdade entre médico e paciente, quando um dá ao outro esperança. Uma semana depois, eu caminhava pelo parque do hospital em direção a um novo prédio, respirando o ar fresco da manhã e desfrutando de um silêncio que não me parecia mais sinistro. Eu sabia que Dr. Glaucio estava sob investigação e enfrentaria uma pena real, e todas as suas contas foram bloqueadas para pagar indenizações aos pacientes lesados, que começaram a aparecer um após o outro. Ontem eu vi o ex-cirurgião no noticiário. Ele estava sentado no tribunal, cinzento, abatido, com roupas baratas fornecidas pelo Estado. E era impossível reconhecer nele aquele barão brilhante que chutava a bolsa de um mendigo. A justiça fora feita, e isso me trazia uma satisfação profunda e tranquila, desprovida de raiva, apenas a amarga constatação do preço que Glaucio pagou por sua arrogância. A clínica Bem-Estar agora realmente fazia jus ao seu nome, e eu me orgulhava de fazer parte dessa nova história, onde a vida humana vale mais do que qualquer fio ou medicamento. No meu consultório, entrou o Sr. Arthur Vasconcelos, já totalmente recuperado após uma segunda operação, realizada pelo melhor cirurgião do país sob minha supervisão pessoal. Estávamos sentados, bebendo um chá simples em canecas de cerâmica, olhando pela janela o sol se pôr. E entre nós não havia a distância de chefe e subordinado, apenas a amizade de duas pessoas que passaram por uma provação em comum. Vasconcelos olhou para o braço, onde agora havia uma cicatriz cosmética quase imperceptível e arrumada, e disse em voz baixa: "Sabe, Paulo, pensei muito sobre por que precisei de tudo isso, e agora sei a resposta." Levantei as sobrancelhas em questionamento, e o Sr. Arthur acrescentou com um leve sorriso: "Para que eu aprendesse novamente a distinguir o pó do ouro, e os médicos dos carrascos. Porque um médico não cura com dinheiro, mas com o coração. E quem não tem coração, não tem lugar na medicina." Essa foi a história, meus queridos. Lembrem-se que sob qualquer roupa, seja um trapo sujo ou um terno italiano caro, sempre se esconde, antes de tudo, uma pessoa. E nunca se sabe quem será aquele a quem você hoje negou uma palavra gentil ou um curativo limpo. A vida é uma coisa muito irônica, e ela sempre nos devolve exatamente o que damos aos outros. Permaneçam humanos em qualquer situação. Até a próxima!